Sejam bem-vindos, capricornianos, ao Gaia Tarô Mundo. Essa é a sua leitura para janeiro, Capricórnio. É uma leitura geral, atemporal e intuitiva, de orientação, direcionamento e conselho, certo? Portanto, pegue somente o que ressoar com você, Capricórnio. Se nada ressoar, veja suas outras posições fortes do seu mapa. Certo? Já aproveite para deixar a sua inscrição no canal, o seu like é muito importante, a sua interação é muito importante. Siga minha outra rede social também, que é o meu Instagram, @Gaia Tarô Mundo, que por lá eu solto várias informações para vocês, certo, Capri? Então vamos lá, para quem quiser uma leitura particular comigo na sua própria energia, é só me procurar através do e-mail que está na descrição desse vídeo ou fixado no primeiro comentário. E também pode me mandar através do direct do @Gaia Tarô Mundo. Então vamos abrir com o oráculo da Lua. Com o oráculo da Lua para Capricórnio. O que Capricórnio precisa saber na primeira semana de janeiro, Capricórnio? Aceitação. Essa carta é muito bonita, então, a aceitação das diferenças, Capricórnio. Aceitação das diferenças. Não é sempre que a gente concorda com os outros, não é sempre que a gente concorda com certas situações, mas aqui a energia vem dizendo, às vezes aceitar o defeito dos outros, porque nós somos seres humanos, nós erramos, e os outros também precisam te aceitar, Capri, né? Então, a gente se conecta, a gente faz novas conexões a partir do momento que a gente não exige do outro aquilo que a gente muitas vezes também não pode dar. Percebe? Às vezes a gente exige do outro, muitas vezes, a perfeição, sendo que nós não somos perfeitos e nunca vamos ser. Então aqui pega leve com as pessoas, Capri. Porque a partir desse momento que você pegar leve, que você entender que todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas situações difíceis que a gente está passando. Muitas vezes a gente tem que entender o outro como ele é. E outra coisa, jamais, Capricórnio, jogue expectativas em cima do outro e crie o outro como você acha que ele é na sua cabeça, porque na realidade ele não é. Cada pessoa é singular, é única. A partir do momento que a gente cria perspectivas, eu acho que tal pessoa para mim é assim, é assim, assado. Quando você vai ver, é tudo ao contrário. E do mesmo modo é com você, Capricórnio. Então, quando a gente cria expectativas sobre uma pessoa, a gente não dá nem oportunidade de conhecer aquela pessoa. E o que vai acontecer? Certamente a gente vai se decepcionar. Porque a gente está criando uma pessoa que não existe. Uma pessoa que só está dentro da nossa cabeça. Certo? A outra carta para Capricórnio no fundo do deck, que eu tirei a primeira, agora no fundo do deck. Self-love. Ame a você mesmo em primeiro lugar, Capricórnio. Quando a gente está com a nossa autoestima elevada, a gente muitas vezes não exige do outro a perfeição. Porque quando a gente se ama como a gente é, a gente nos ama com os defeitos. Eu, Capricórnio, sei que eu tenho defeitos, mas sei que eu tenho qualidades também. Então eu não vou exigir do outro ou ficar sonhando com o outro, com aquilo que eu quero que ele seja, que ela seja, porque não é assim que funciona. Então, a partir do momento que Capricórnio se ama do jeito que ele é, olha, eu sou uma pessoa cheia de defeitos,
Mas quem souber olhar as minhas qualidades vai gostar de mim com os meus defeitos e com as minhas qualidades. E aí sim, Capri, que você começa a entender que você não pode colocar expectativas em cima dos outros, porque você vai se frustrar. Porque provavelmente o outro não é como você imagina, como você imaginou. É uma pessoa real como você, com defeitos, qualidades, medos, inseguranças, sonhos. Certo, Capri? Então, que mais para Capricórnio com o tarô? Que mais para Capricórnio com o tarô? Perceba que aqui, quando você coloca expectativas de uma pessoa que você está imaginando, de uma situação que você está imaginando, você está numa lua minguante. É aquela hora que você não está crescendo, não está evoluindo. Porque você está colocando expectativas demais que não são reais. A partir do momento que você conhece a si mesmo e percebe que você também não pode se mostrar para o outro como uma pessoa perfeita e que se o outro fica te imaginando como uma pessoa perfeita também vai cair nessa cilada, você começa a crescer. A lua começa a crescer. É a sua evolução. É um mudar de ciclo, é um mudar de pensamento, é um mudar o que você é um mudar sobre a sua emoção que faz com que enxergue as pessoas e você como são exatamente. Certo, Capri? Então, que mais para Capricórnio com o tarô? Que mais para Capricórnio com o tarô? O mundo, né? Fechamentos de ciclos para ciclos muito melhores. Ou seja, eu aceito o mundo como ele é. Eu aceito o mundo sem criar perspectivas sobre esse mundo. E quem é que está nesse mundo? Pessoas com defeitos, com qualidades, que nos colocam em situações às vezes difíceis, mas que também nós colocamos essas pessoas em situações difíceis. Então eu começo a enxergar o mundo de uma outra maneira. Eu paro de colocar expectativas nesse mundo, eu começo a viver um mundo real. E dessa maneira, eu começo a prosperar, eu começo a crescer, eu começo a concretizar as coisas aqui, com sabedoria. Porque o Rei de Pentáculos é aquela pessoa que começa a prosperar, inclusive, aqui a gente pode estar falando até da sua parte financeira, viu, Capricórnio? Um Capricórnio que muitas vezes trabalha com muitas pessoas. Para quem não for parte financeira, pode ser amor, pode ser família, mas para mim aqui é muito a parte financeira. Eu começo a entender o funcionamento do mundo. Quem eu achava que muitas vezes não tinha interesse, ou interesse em ganhar dinheiro, dentro do meu trabalho fulano é interesseiro, dentro do meu trabalho, cada um está lutando por si. Aqui nessa terra, cada um por si, Deus por todos. Então não crie falsas expectativas, porque você vai cair do cavalo. A hora que você entender isso, você entende como funciona o mundo. Aqui é sua energia, Capricórnio. E você entendendo o mundo como ele é, você começa a absorver, né, a
colocar os pés no chão e a agir com razão. Com razão. E a gente pode sim estar falando da sua parte profissional, certo, Capricórnio? Ó, tanto que aqui saiu a carta do trabalho. Então, faça o seu melhor, Capricórnio. Faça o seu melhor. O mundo não é fácil. A vida não é fácil. A gente tem que trabalhar duro para ganhar o dinheiro da gente. E por muitas vezes o capricorniano, ele quer ser perfeito na vida dele, porque essa é a carta da perfeição. A cada moeda que essa pessoa faz, ela melhora um pouco mais, até saírem todas iguais. Mas será que todas as pessoas são iguais? Porque aqui a gente está falando de moeda. A moeda pode até sair igual, mas será que todas as pessoas são iguais? Como você gostaria que fosse? Como você cria a expectativa que elas são? Não são. Então, o capricorniano, por muitas vezes, ele pensa com os pés no chão, aqui é a energia de vocês, ele pensa tão racional que às vezes não consegue sair da casinha e expandir para o mundo. Começar a enxergar o mundo como ele é, cheio de perfeições e de imperfeições, assim como você, Capri. E isso não tem mal nenhum. Muito pelo contrário, é enxergar o mundo como ele é. Que mais para Capricórnio? Que mais para Capricórnio? Mais para esse capricorniano que está começando a acordar e falar, realmente, eu crio muitas expectativas em cima de situações e de pessoas e esqueço de como o mundo é na vida real. Ninguém é perfeito. Todo mundo está correndo atrás do pão nosso de cada dia. Inclusive você, Capri. Aqui eu posso estar falando com pessoas empreendedoras. Aqui eu posso estar falando com pessoas que são chefes de departamento. Aqui eu posso estar falando com pessoas que estão precisando de dinheiro e estão trabalhando arduamente com isso, mas estão incomodadas com expectativas que colocaram em outras pessoas, numa sociedade, num trabalho. E às vezes a gente tem que aceitar que as pessoas não são todas iguais. E isso não faz delas pior ou melhores do que a gente. Simplesmente a aceitação é aceitar que o mundo é como é, né? Que mais para Capricórnio? Olha, o 9 de espadas. É uma carta onde você não aceitava, onde você colocava expectativas demais em situações e pessoas, e quando você passa a perceber que essas expectativas eram ilusões, porque obviamente sempre serão ilusões, porque a gente nunca consegue, a gente reflete no outro aquilo que a gente gostaria de ser. A gente coloca a expectativa no outro que aquele seja uma pessoa que não existe, uma pessoa imaginária. E aí a gente faz o quê? A gente se deprime quando a gente descobre que nada disso é verdade. Que mais? E aí, ó, Pagem de Espadas. O que é esse Pagem de Espadas? Carta da Corte é Pagem de Espadas, é aqui, ó, comunicações desagradáveis.
principalmente emocionais. Aqui é uma decepção emocional. Uma decepção de quando eu descubro que o outro não é aquilo que eu imaginei. E que se você não mudar o seu pensamento, Capri, você não vai conseguir aproveitar. Aproveitar é uma palavra ruim, mas aceitar as coisas como elas são, as pessoas como elas são. Aqui pode ser um filho, para muitas pessoas, pode ser um filho, tá? Que mais para Capricórnio? Então, é hora, Capri, de mudar, deixar o passado no passado. Deixar essas emoções que no passado te machucaram para trás. Começar a se amar do jeito que você é. Tá? E aceitar o passado como ele foi. E tirar o melhor proveito disso. Tirar o melhor proveito disso. Para que você não tenha outras decepções na sua vida. Certo? Que mais para Capricórnio? Ó, o Pajem de Pentáculos. É hora de oportunidades chegarem. Aqui tem muitos são os herês, né? São crianças, são adolescentes. Aqui muitos capricórnios podem estar tendo problema com filhos do passado, de casamento do passado, ou mesmo que não seja casamento do passado, com filhos, não interessa de quem é, se foi de casamento, se não foi de casamento, se é de mãe solo, se é de pai solo. Tá? E se não for isso, é começar a mudar o pensamento para concretizar aquilo que é real. É recomeçar. Recomeçar por onde? Fechando ciclos e entendendo que o mundo não é para amadores, Capricórnio. O mundo não é para amadores. Para sair dessas decepções, certo? Agora, que mais para Capricórnio com o Lenormand? Que mais para Capricórnio com o Lenormand? O anel, que é uma conexão, né, com a cruz. Ou seja, sabe que quer me dizer isso? Olha, pode ter uma pessoa, pode ser você aqui, Capricórnio, ou pode ser a representação de uma pessoa, tá? Então, assim, ou eu. Isso para mim também é um fechar de um ciclo. Isso também, para mim, é um fechar de ciclo. Tem muitos ciclos aqui fechando. Círculos e ciclos se fechando. Né? Ou eu aceito esses ciclos de não aceitação se fecharem, ou eu vou continuar me sacrificando. Vou continuar em sofrimento. Sempre me decepcionando com o que o outro faz, como que o outro se mostra, porque você acaba criando na sua cabeça situações e pessoas inexistentes, Capricórnio. Então, aqui pode ser a decepção com uma pessoa, seja no seu trabalho, na sua família, com amor, com filhos, tá? Ou aqui pode ser essa pessoa que te decepcionou. Né? Onde você imaginava que ela era um rubi e, na verdade, ela é cheia de problemas que ela tem que correr atrás, assim como você, Capri. Que todos têm sua cruz para carregar. A vida não é só um anel de pedras preciosas. Bom seria que fosse. A vida
infelizmente ou felizmente, é sacrificante. Tanto para você, se for você aqui, como para outra pessoa, que pode ser quem você imaginava que fosse alguém só na sua imaginação. Essa pessoa está cheia de problemas e não é fácil. Então pega leve com você, Capri, e pega leve com os outros, tá bom? Então, que mais para Capricórnio com o oráculo dos orixás? Qual o conselho da espiritualidade para janeiro para Capricórnio com o oráculo dos orixás? Conselho da espiritualidade para Capricórnio com o oráculo dos orixás. Ossaê é um orixá que não é cultivado na Umbanda. Pode ser que em algumas casas de Umbanda, sim, outras não, depende da casa de Umbanda. Mas é um orixá cultivado, né, no candomblé. Então, Ossaê. A fonte está na natureza. Busque uma vida mais saudável, seja mais reservado, reservada em seus atos e comunicações. A harmonia entre o seu corpo a harmonia entre o seu corpo e a sua mente mais... Não entendi. A harmonia entre o seu corpo e a sua mente mais leve trará a paz e o sucesso em seus projetos. Ou seja, o que eu disse? Não cobre perfeição nem de você, nem dos outros. A harmonia entre o seu corpo e a sua mente mais leve trará a paz e o sucesso em seus projetos. Tá aí a foto da nossa orixá. Certo? E aqui o que estava escrito atrás. Então, essa é a leitura de janeiro para vocês, Capri. Eu espero ter ajudado e quem quiser uma leitura na sua energia é só me procurar. Beijos de luz, até o próximo vídeo.